Paz do Senhor, jovens. Eu sou o diácono Cláudio Lima, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, na cidade de Mococa, professor da classe de jovens. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem por título Uma Herança Conquistada pela Fé. Nesse trimestre, nós estamos estudando a conquista da terra, a vida de Josué, a peregrinação do povo pelo deserto, e chegamos aqui numa parte muito importante dessa caminhada do livro de Josué, que foi a divisa das terras entre o povo hebreu. Haja visto que os irmãos sabem que Deus havia prometido as terras além do Jordão antes a Abraão, fez essa promessa a Moisés, a Josué, a Caleb, aos filhos de Israel, e durante essa caminhada andaram 40 anos pelo deserto, andaram durante 40 anos para conquistar essa terra, chegaram além do Jordão, lutaram, travaram várias batalhas até conseguirem conquistar a terra. E agora chegou a hora da partilha da terra, pois Josué estava velho, Josué já estava com 85 anos, e ele sabia que o seu ministério estava chegando ao fim. Então Deus ordena ele que distribua a terra entre as 12 tribos que são descendentes dos 12 filhos de Jacó. E ele começa então a fazer essa divisa, começa a fazer essa partilha, sempre com Deus na frente, sempre orando a Deus, sempre buscando aquilo que era a vontade de Deus. Vamos ler o texto bíblico, irmãos, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo de número 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, capítulo 10 e o versículo de número 23. A síntese, irmãos, diz assim: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Haja visto que nós estaremos aqui comentando sobre a fidelidade do povo a Deus, sobre a fidelidade de Caleb, a fidelidade de Josué. Então, eles estariam partilhando a terra entre si, e Josué estaria então partilhando a terra entre os descendentes das 12 tribos de Israel. O texto do dia, ou o texto bíblico, se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Como de costume, jovens, nós vamos dar sequência, não vamos ler, pois isso toma um pouco de tempo, o nosso tempo aqui é bem escasso, bem restrito, então nós vamos, os irmãos que têm a sua revista em casa, que têm acesso à sua revista pelo site da CPAD, os irmãos leem na sua casa aí, os irmãos buscam aí entender esse texto bíblico. Qualquer coisa, estamos à disposição para alguma dúvida que surgir entre os jovens aí, para tirarmos todas as dúvidas, esclarecer todas as dúvidas aí da nossa aula. Livro de Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 10. Eu quero destacar aqui o versículo 9, que diz assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aqui, irmãos, nós vemos aqui uma passagem quando Moisés fala a Josué, por ele ter sido aquele servo bom e fiel. Os irmãos sabem que para quando se foram espiar a terra dos cananeus ali, Moisés ele dá ali uma missão a 12 espias. 12 homens ali vão à frente e vão espiar a terra dos cananeus, ou a terra de Canaã. Dentre esses 12 estavam também Josué e Caleb, que estavam espiando a terra. E quando voltaram trazer as boas novas, ou trazer as novidades a Moisés, alguns deles diziam:
olha, a terra é boa, a terra realmente ela é uma terra produtiva, é uma terra frutífera, é uma terra que tem muitas vantagens ali. Porém, essa terra é impossível de ser conquistada. 10 dos espias diziam assim: essa é uma terra que é impossível de ser conquistada, pois tem ali na terra gigante, os muros das cidades são muito altos, muito bem feitos, os muros são intransponíveis e é uma terra que para nós que não temos habilidade em guerra, nós não vamos conseguir conquistar. Eles traziam então uma mensagem de desânimo ao povo. Porém, dois deles, Josué e Caleb, eles traziam uma mensagem de ânimo ao povo, porque eles diziam realmente existe gigantes, existe ali uma muralha forte, mas nós temos um Deus que ele é sobre todas as coisas, que o nosso Deus, ele é mais poderoso do que todas as muralhas, ele é mais poderoso do que esses gigantes que estão aí. Então, aquela mensagem fez o povo acreditar mais que eles poderiam conquistar a terra. E por causa dessa confiança em Deus que eles tinham, por causa dessa perseverança, sabendo que Deus poderia fazer milagres para que eles conquistassem a terra de Canaã, então eles receberam ali, Deus prometeu a eles ali uma parte em especial, ou que eles pudessem escolher a terra ou o lugar que eles quisessem por herança da sua tribo. Então, Josué e Caleb, eles estavam sendo abençoados ali por Deus, pois a confiança em Deus gerou aquela esperança no povo, gerou com que o povo se fortificasse, o povo tivesse mais confiança e pudesse entender que Deus estava na frente da batalha com eles. Então, no versículo 9, disse assim: Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua, e a de teus filhos, e herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Ou seja, Josué ele estava seguindo a Deus ali, ele estava confiando totalmente em Deus, ele juntamente com Caleb, de que aquela terra poderia ser deles, de que aquela terra estava em herança para ser deles, que Deus ia dar de presente, ia regalar aquela terra para eles ali. Então, por isso, eles foram ali abençoados com uma parte muito vantajosa daquela terra prometida. A introdução, irmãos, diz assim: depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto as já conquistadas, que está lá em Josué capítulo 14 e o versículo 5, como o território não conquistado. Josué 13, do 2 ao 6. Irmãos, Josué, ele começa ali a fazer a partilha ali, e ele tinha vamos falar assim, uma prioridade, ele tinha ali um presente em especial na partilha da terra, juntamente com Caleb, e ele começa ali a fazer a divisão das terras, nós vamos ver aqui mais para frente aqui, que ele divide as terras ali entre as tribos, as terras conquistadas já, a qual eles já tinham tomado posse, mas ele também faz uma divisão das terras não conquistadas. Essas terras, irmãos, elas, ao passar do tempo, os irmãos veem, lendo a nossa Bíblia Sagrada, os irmãos vão ver que ela foi totalmente conquistada, totalmente adquirida, somente no reino de Davi, onde Davi uniu essas 12 tribos, onde Davi conseguiu fazer uma aliança e conseguiu unir essas 12 tribos. Então, essas terras elas foram totalmente já por direito a Israel, como era que Deus tinha prometido, chegou ali somente no reinado de Davi, quando Davi conquistou o restante ali da terra dos amorreus ali. Essas terras ficou ali unida no reino de Israel até o final do reinado de Salomão, mais ou menos aí, dentre Davi conquistar até a morte de Salomão, mais ou menos de 60 a 70 anos ali, ela ficou junto. Depois, com a divisão das tribos, 10 tribos passaram para o reino do norte e 2 tribos, que foi Judá e Benjamim, passaram para o reino do sul.
Então, essas tribos ali, elas ficaram unidas ali. Quando Josué fez aquela partilha, as terras não estavam totalmente conquistadas. Demorou-se bastante tempo ainda para que essas terras fossem conquistadas, os habitantes daquela terra fossem expulsos, fosse totalmente dominado, fosse totalmente. Ainda que, irmãos, algumas daquelas terras ali, o povo de Israel chegava, ganhavam batalhas, mas faziam aliança com o povo que morava naquela terra. Por isso ela não foi totalmente conquistada. Ainda havia ali um resto de pessoas ali que não eram totalmente hebreus, que não eram totalmente israelitas, porque algumas tribos fizeram aliança com aqueles povos ali. Então, os povos ainda continuavam naquela terra. E essa não foi a ordem de Deus. A ordem de Deus é que expulsasse todos e tomassem aquela terra por herança a Israel. Então, somente no reinado de Davi que conciliou com a conquista permanente de todas as terras ali, certo? Então, Josué até dividiu as terras, mas algumas ainda não estavam 100% sob o poder do reino de Israel ali, ou dos filhos de Israel, certo? A divisão do sul de Canaã, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-las entre as tribos. Os anos foram passando, ele foi envelhecendo, então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Assim, Josué, no arraial em Gigal, começou dividindo os reinos do sul, aos quais ficaram em Judá. Em seguida, distribuiu ao território dos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face primogênita e ortogada a José. Então, irmãos, Josué aqui ele estava chegando a sua idade avançada, que ele, quando começou, ele mesmo diz aqui que quando ele começou, ele tinha em média aqui 40 anos. E quando foi chamado lá para vistoriar a terra ou para espiar a terra, ele tinha 40 anos. E agora ele já estava na idade de 85 anos. 45 anos haviam se passado. E chegou a hora em que Deus, ele sabia, em que Deus também havia de colocar um sucessor para Josué. Então, todo servo de Deus, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, sabe que há um tempo de você começar com um trabalho e há um tempo em que você terá que ser substituído naquele trabalho. Pois ninguém é permanente na obra de Deus, ninguém é vitalício ali. A obra de Deus, ela é uma coisa que todos nós sabemos que temos um tempo para começar e temos um tempo para parar. Nós não podemos começar um minuto depois de que Deus nos chama, mas nós também não podemos passar um minuto daquele tempo estipulado por Deus para aquele trabalho. Todos nós sabemos que nós temos que estar sempre atentos ali, em saber ouvir a voz de Deus, em poder parar com aquilo que nós temos que fazer para a obra de Deus, para preparar um substituto para que a obra de Deus não pare, que a obra de Deus não para mesmo. Então, todos nós temos que ter essa consciência. Josué tinha essa consciência de que ele estava por parar, tanto que depois quem assumiu foi o seu genro, casou com a sua filha, teve por herança ali, e ele julgou Israel, Otiniel chamava o seu genro, julgou Israel ali por cerca de 40 anos. E esses 40 anos, depois da morte de Josué, foi ele que substituiu Josué em julgar o povo. A herança de Judá e de Caleb. Então, o reino na parte do sul ali, de Canaã, foi dada aos filhos de Judá, certo? Então, no sul ali, Judá ficou com uma parte da terra, certo? E no norte, certo? Efraim e Manassés, que eram descendentes de José, que foram, as tribos deles foi incluída ali também na partilha das terras. A herança de Judá e de Caleb.
Judá, porque era poderoso entre os irmãos dele, e dele viria o Salvador, certo? Primeiro foi ali, ele tinha ali uma, uma, uma promessa de liderança, vamos fazer assim, que todo líder, que todo rei sairia de Judá ali até a chegada de Jesus Cristo. Tanto que Jesus Cristo é da linhagem de Judá ali. Então, o rei Davi, logo depois Salomão, todos eles ali passaram, foram os primeiros a ser líderes de Israel, líderes do povo, a vir da tribo de Judá. Então ele tinha ali uma preferência, certo? Recebendo os territórios do sul. Dentro de Judá havia um herói nacional, Caleb, que antes do sorteio pleiteou pela herança prometida por Deus no tempo de Moisés. Caleb era para receber uma herança pela sua tribo, pelo monte Hebron. Só que ele pleiteou, ele queria escolher, pois era ali vamos falar assim, uma vantagem, ou era ali uma promessa de Deus que ele poderia escolher uma parte da terra, que ele poderia escolher um lugar ali. E ele escolheu, então, ali, um lugar prometido ali. Então, o lugar que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada, ao verem os gigantes, assim o território prometido a Caleb, um dos mais temidos 45 anos antes, agora era humilhado, os incrédulos entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. O que antes foi considerado um território de medo, agora um senhor de 85 anos dava a herança àqueles homens lá, os descendentes daqueles homens, porque ele foi uma pessoa de valor aos olhos de Deus. Caleb teria sido sorteado com um monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra, e sim a promessa de Deus. Então, Caleb, irmãos, ele estava aqui mostrando que mais do que um bem material, mais do que qualquer coisa que existe nesse mundo, mais do que a riqueza, mais do que outra coisa que ele pudesse ter, a promessa de Deus ou a vontade de Deus na vida dele era uma das coisas mais importantes que ele carregava ali ainda como idoso. O prazer de ser reconhecido por Deus como um homem valente, como um homem que confiava em Deus, como um homem que tinha fé em Deus, isso era mais importante do que qualquer outro bem material. Então você, jovem, que está começando a sua caminhada agora, você um dia vai chegar aos 85 anos, aos 60 anos, aos 50 anos, você vai chegar um dia a ser idoso. E quando essa hora chegar, lembre-se que isso que você está vivendo hoje, o hoje, é mais importante ser reconhecido por Deus, ter Deus como a trajetória da tua vida, ter você um reconhecimento de fé em Deus. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa material, do que qualquer outra coisa que o mundo te oferece. Ou seja, Deus se agradar das tuas vontades, se agradar da tua conduta, se agradar daquilo que você é, se agradar daquilo que você faz. Isso é muito mais importante do que você receber um bem material, do que você receber uma coisa que aqui no mundo se destrói como uma folha seca, aqui no mundo se esvai com o tempo. Mas isso é muito mais importante, você ser reconhecido por Deus, do que qualquer outra coisa material. Número 2 aqui, irmãos. A herança de José é a passividade dos filhos de José e a herança de José. Número 3. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mais a parte central de Jericó e Ai, coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, aos quais admiraram os lugares de José e Devi, entre as tribos. Os descendentes de José acharam um pão lançado sobre as águas, por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés
além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, ao leste do Jordão, o território não pertencente a Canaã. Então, os filhos de José aqui receberam também ali uma herança, certo? Manassés e Efraim, certo? Porque José estava ali, foi um homem usado por Deus para que ele pudesse conduzir o povo ali numa época de escassez, numa época de fome. José foi usado por Deus lá no Egito e honrou a Deus com as suas vontades, ainda quando era jovem, com o seu caráter, com o seu talento. Ele honrou a Deus para que depois a sua descendência pudesse receber uma partilha de terra ali no nome dele. A divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo de Silo. 7 tribos recebem um título de propriedade da terra e a herança da tribo de Levi. Depois da comissão dos 21 pessoas retornarem, Josué sorteou o território de Benjamim, Simeão e Dan, aos quais ficaram ligados ao sul. Judá, a terra de Issacar, Zebulon, Naftali e Asser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés, ao norte. Nada lhe tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo para que nunca desista de lutar, certo? Então, 7 tribos ali receberam um título de propriedade de terra. Essas terras ainda não tinham sido conquistadas, mas eles receberam ali o título de que quando aquela terra fosse conquistada, eles haviam de ir para aquela terra, haviam por direito de conquistar aquela terra. E a tribo de Levi, irmãos, a tribo de Levi, em cada tribo, em cada lugar ali que houve ali uma divisão das terras, havia uma cidade para os levitas. Ou seja, os levitas eles não receberam terra, não receberam uma partilha, uma porção ali de terra, mas eles receberam ali o direito de serem sustentados no templo. Isso nos dá uma ideia de que os sacerdotes eles não tinham riquezas materiais, eles não tinham riquezas que uma coisa de se conquistar aqui na terra, que eram materialmente falando, mas eles eram uma tribo respeitada porque eles tinham ali o dever de levar o povo até Deus, ou fazer com que a voz de Deus fosse ouvida pelo povo. Então, a tribo de Levi, ela tinha ali a missão de oferecer sacrifícios, de oferecer ali a vontade de Deus, falar a vontade de Deus ao povo, de que o povo fosse ouvido por Deus e que Deus fosse ouvido pelo povo. Então, a tribo de Levi, ela recebeu ali essa missão importante, que era o sacerdócio real, que era levar Deus até o povo e fazer com que a vontade de Deus fosse aceita pelo povo, certo? Irmãos, essa partilha de terras aqui foi uma coisa muito importante ao povo de Israel, porque ali mostrou que Deus, quando ele cumpre algo, quando ele promete algo ao seu povo, ele cumpre. Quando ele promete algo para sua gente, ele cumpre. Então, ficamos na esperança, ficamos na fé, ficamos ali com o dever de saber que Deus, ele é poderoso para cumprir todas as nossas ansiedades, de que todas as promessas feitas por Deus na nossa vida, ela será feita, ela será cumprida na nossa vida. Então você, jovem, hoje, você bem jovem, às vezes está começando seus planos de vida agora, mas lembre-se, melhor do que qualquer coisa material, melhor do que qualquer reconhecimento do mundo, é ser você reconhecido por Deus, é você ser reconhecido por aquele que vai te dar a vida eterna, é você saber que Deus, ele pode grandes coisas na tua vida. Então fique com essa palavra, que Deus abençoe cada um dos jovens. Em breve, se Deus quiser, estaremos retornando à nossa classe presencial e estamos com saudade de estar aqui na nossa igreja, de estar aqui na classe, falando aos jovens, de estarmos aqui tirando dúvidas. Que Deus abençoe cada um dos jovens, em nome de Jesus.